Capítulo 13. Richard dispensou os rapazes por 1 hora. Uns aproveitaram para passear por Tunis, e se eu não estivesse naquela situação, até acharia graça em saber que as mortes também gostavam de passear e se divertir. Outros resolveram ficar descansando na própria embarcação. Afinal de contas, poderiam estar sobrecarregados dos trabalhos anteriores. Quem saberia? Eu só podia estar delirando. Era óbvio que aquilo tudo não passava de um grande espetáculo. Eles não eram a morte ou coisa alguma. Eles estavam muito vivos e pirados para o meu gosto. Por que não vejo ninguém com um celular por aqui, Ben? Indaguei sentada sobre um banquinho quebrado próximo à proa. Estávamos a sós naquele momento. Ah, esse aparelhinho? É muito complicado, reclamou ele sem perceber meus escusos interesses por trás daquela pergunta. Já desistimos de tentar aprender a lidar com essas pragas. Toda vez que entramos nessa dimensão, eles estão diferentes. Então vocês não usam celulares em pleno século XXI? Estreitei os olhos acusatórios em sua direção. Ele se impertigou no lugar. Rick e Colin, sim, defendeu-se. Pouco, mas usam. Ok, outra ideia descartada. Vocês vão me trocar, Ben? Mudei de assunto. Creio que sim, murmurou pensativo. Sinto muito. Tive raiva de mim mesma por deixá-lo perceber a lágrima que escapava sem minha autorização. Abaixando-se, ele tocou meu rosto com um dedo, com o intuito de sentir a umidade, e depois levou o dedo à boca. Lágrimas, suspirou. Só consigo tê-las por dor física, nunca por dor emocional, como nos filmes. Muitas vezes me deparei com elas. Os humanos soltam-nas quando me encontram, mas sabe como é, por medo de mim. Mas diferentes das suas, disse consternado. E como são as minhas? São doces, como acreditei que seriam, piscou. Não fique assim. Se Rick tomou essa decisão, é porque era melhor para você. Até você, Ben, bradei com fúria. Por que ainda mente para mim? Que prazer tem nisso? Eu não estou mentindo. Eu não quis. E Rick... Ele tem andado estranho, sabe? Aflito, ele tentava se explicar quando viu que Igor nos observava. Droga, venha! E puxou-me pelo braço, conduziu-me para uma área lateral da embarcação. O mar calmo conferia um balanço suave e ritmado, completamente diferente do estado em que meus nervos se encontravam. 2 rapazes haviam acabado de chegar do passeio por Tunis e falavam sobre um grande mercado a céu aberto. Vocês andaram bebendo em meio a uma missão, inquiriu Ben com fúria, e os garotos abriram um sorriso incriminador. Richard não vai gostar. Tudo certo por aqui? Era Richard, que sempre conseguia nos surpreender com suas aparições repentinas. Claro, gaguejou Ben. Os 2 rapazes arregalaram os olhos, assentiram com a cabeça e se afastaram. Deixe a garota comigo agora. Pode ir, Ben. E dando-me as costas, dirigiu o olhar para um pouco distante, encoberto pela névoa cinza escura. Uma pequena e cintilante luz destacava-se em meio àquele nevoeiro, como uma estrela reluzindo do nada. Que luz é aquela? Perguntei, já que o vi olhando para ela. Que luz? Não vejo nada, a não ser esse fog fora de época, resmungou. Ele não enxergava? Meu coração ricocheteou dentro do peito ao se recordar das últimas instruções de minha mãe. Era isso, um sinal, e ele estava me avisando que era hora de fugir. Preciso ir ao banheiro. Pedi. Uma nova ideia latejava em minha mente. Tudo bem, eu acompanho você até a porta. Mal entrei, saí fingindo ânsia de vômito. Não consigo. Vocês homens são uns porcos. Agora era o meu teatro. Nenhuma mulher seria capaz de usar um banheiro desses. Richard me fitava confuso, como se procurando uma solução viável. Hey, você! Sem hesitar, berrei para um daqueles rapazes que haviam chegado do passeio a Tunis. O sujeito estava sentado no convés e conversava animadamente com um colega de porte alto e cabelos compridos. Por acaso você não viu nenhum banheiro feminino na cidade? Nenhum shopping ou McDonald's? O rapaz perdeu a cor e se encolheu. Ele teria que responder e sua escapulida alcoólica seria descoberta. Bem feito. Responda, ordenou Richard. Não vi shopping, mas tem a Almedina, disse ele, fingindo coçar a boca com a clara intenção de esconder o bafo. É uma espécie de mercado murado. Stella já havia mencionado sobre esses lugares de comércio fervente, repleto de ruas estreitas e confusas, um verdadeiro labirinto. Era exatamente o que eu precisava. Serve. E virando-me para Richard, implorei. Por favor, eu preciso ir. Se não quiser ter o trabalho, deixe algum homem me vigiar.
Deixe bem ir comigo. Eu irei com você. Observava-me com um semblante estranhamente modificado. Pensando bem, continuou, pedirei a Colin para acompanhar você. Tenho que tratar de detalhes da negociação. Colin? Ah, não. Antes de se afastar, porém, ele segurou minha mão esquerda. Nina, tome cuidado. Estremeci quando suas mãos suadas tocaram a minha. Era a primeira vez que ele me chamava pelo meu nome, e aquilo mexeu comigo. Para ir ao banheiro? Segurei a onda e rebati em tom sarcástico. Existe muito tráfico de adolescentes brancas por aqui. Ninguém terá interesse em uma quase defunta, não é mesmo? Eles não sabem que por trás de sua beleza existe uma quase defunta. Fiquei anestesiada com aquela resposta. Se precisar de mim, grite meu nome. Continuou com os olhos ardentes, as duas mãos agora apertando a minha. Assenti com a cabeça. Não tinha resposta para aquele rascunho de confissão. Saber que ele me achava bela me fez perder o chão. Percebi a tempo que deveria ser outra grande cena. De fato, uma boa estratégia. Da mais esperta cabeça daquele grupo de loucos. E pensar demais acabaria me confundindo. Chega! Era hora de agir. Tunis era uma cidade belíssima, exótica e eclética ao mesmo tempo. Uma boa mistura entre o ocidental e o oriental. O mercado de que o rapaz havia falado parecia ser um mix de shopping center a céu aberto dentro de um bairro histórico. Fontes, palácios e mesquitas misturavam-se em meio às lojas e tendas espalhadas por todos os cantos. E assim como toda a cidade, era incrivelmente mágico e lotado. Uma singular colmeia cultural. Fechado para o tráfego de automóveis, permitiu o trânsito de um enxame de pessoas indo e vindo apressadamente, falando alto numa língua indecifrável, árabe talvez, mas extremamente sonora. As lojas eram coloridíssimas, espremidas umas às outras, aparentavam inusitados formatos e tamanhos. Na sua maioria, exibiam produtos feitos de couro e estanho. Sorri intimamente. Aquele rebuscado e confuso universo seria minha carta de alforria. Propositalmente, pisei nas longas vestes de um senhor que cruzava nosso caminho. Ele tropeçou e caiu sobre mim e Colin, fazendo-nos desequilibrar e tombar os três contra uma banca de lenços e objetos de bronze. Em nossa queda, levamos ao chão todos os produtos que estavam expostos no mostruário. O barulho causado pelo choque das mercadorias no piso, seguido de um grito estridente de dor, ecoou pelas ruas estreitas do lugar. Uma confusão enorme se formou. Quando olhei para o lado, Colin esquecera-se completamente de mim. Ele gemia alto, apertando a palma de sua mão esquerda, que sangrava bastante. Para minha sorte, ele havia caído sobre algum objeto cortante. O resultado tinha sido muito melhor do que eu podia esperar, e era hora de me mandar dali. Em meio ao caos da aglomeração de curiosos, peguei um facão que reluzia ao meu lado. Levantei-me e, sem olhar para trás, saí correndo como uma louca. Quando Colin desse por minha falta, eu já estaria longe. Decidi que venderia meu cordão, faria algum dinheiro, o suficiente para me levar para um lugar bem distante de toda aquela loucura. E se não me oferecessem nada de valor por ele, eu pediria socorro na embaixada norte-americana. Apesar de ter nascido na Itália, no final das contas eu era uma Yankee. Perambulei por um labirinto de ruelas e becos estreitos. Corri sem rumo, querendo apenas me afastar de Colin. Finalmente, avistei um moderno centro comercial, bem diferente do exótico mercado. De certa forma, assemelhava-se a um centro urbano ocidental, com prédios altos, ruas engarrafadas e pessoas apressadas. Tentei pedir ajuda em tudo quanto é tipo de estabelecimento. Eu estava tão nervosa que não sabia se as pessoas não me entendiam porque eu não falava coisa com coisa ou porque elas só falavam árabe. O fato era que as horas passavam e, por mais que eu caminhasse em todas as direções, não encontrei nenhum policiamento ou sinalização que pudesse me levar até a embaixada. Faminta e exausta, entrei num cybercafé. Assim que pus meus pés dentro da loja, fui advertida aos gritos pelo proprietário. Apesar de não entender uma palavra sequer do que ele dizia, era evidente que estava profundamente irritado com algo que eu havia feito. Minha fisionomia paralisada o fez diminuir a gritaria e se aproximar de mim. Tentei algumas línguas, inglês, português, espanhol e até arrisquei um péssimo italiano, mas nada. Ele gesticulava como se portasse um facão e balbuciava palavras nervosamente. Um cliente se levantou, incomodado com a confusão, e se retirou, dando-lhe apenas um merci. Merci parlez-vous français? Minha voz saiu esganiçada. Oui,
respondeu o homem. Graças a Deus, porque o senhor está irritado, indaguei em francês. Não pode entrar com um facão. Ah, é isso? Soltei um suspiro de alívio. Quer comprá-lo? O homem estreitou os olhos e, sem conseguir esconder seu interesse instantâneo, pôs-se a examinar com fascínio o facão repleto de pedras reluzentes. Seriam preciosas? Abafei o discreto mal-estar dentro de mim por vender algo que não me pertencia. Era uma situação de vida ou morte. Em seguida, ele me fez uma proposta na sua própria moeda. Com esse dinheiro eu consigo me sustentar por algum tempo? Ele assentiu com a cabeça, repuxando os lábios e sobrancelhas com ares de clara evidência. Por falta de opção, tive que acreditar e o negócio estava feito. O senhor poderia me passar o endereço da embaixada americana? Está fechada. Hoje é domingo, afirmou categoricamente e me entregou um pedaço de papel com algumas anotações. Tome. Abre amanhã às 9. Teria que me esconder até o dia seguinte. Eu havia passado por tanta coisa que não tinha a menor noção de em qual dia da semana eu me encontrava. Guardei o papel e o dinheiro bem junto ao corpo, comprei um sanduíche e, ainda o mastigando, fiz centenas de tentativas frustradas para o celular fora da área de Melly de um telefone público. Desanimada, voltei ao cybercafé e resolvi enviar um e-mail para Ana, minha amiga internauta da Espanha. Após contar todos os pormenores, pedi ajuda e disse onde estava. Por ser menor de idade, eu teria que possuir uma autorização do meu responsável para fazer qualquer viagem internacional sem acompanhante. Levei as mãos à cabeça, arrasada. Sabia que ainda ficaria na Tunísia por um bom tempo e que não seria nada fácil explicar minha terrível situação aos órgãos competentes. Eles acreditariam em mim? Eles me dariam proteção adequada contra aquele bando de psicopatas? A ideia me fez estremecer. Resolvi não me consumir em lágrimas e tratei de sair rapidinho de lá. Algo que Stella sempre comentava era que ficar muito tempo no mesmo lugar aumentava as chances de alguém gravar nossa fisionomia. Informação intrigante. Não quis dar entrada em nenhum hotel. Seria muito fácil me encontrar por ali. E com certeza a gangue já estava me procurando. Richard e todos os outros. Após andar o dia inteiro sem rumo pelas ruas, percebi que o movimento caíra repentinamente. Já era noite e as pessoas se recolhiam muito cedo. Angustiada e com frio, decidi me esconder no ambiente escuro de uma boate. Por sorte, não me pediram documentos, só queriam o dinheiro, e eu entendi porque o valor estava escrito em dólar na parede de vidro que me separava da recepcionista. Na pista, as pessoas dançavam uma mesma música eletrônica o tempo todo. Tinham o corpo tatuado e pareciam estar sob efeito de algum tipo de droga. Seus olhos vagavam, e essa era a parte boa, porque com isso não olhavam para mim. Aproximando-me de um homem bem forte, provavelmente o segurança do local, afundei exaurida em um sofá e, sem perceber, adormeci um sono inquieto, cheio de sombras. O dia amanhecia quando senti meus ombros sendo sacudidos pelo segurança e fui obrigada a sair da boate. Ainda era cedo demais para ficar plantada na porta da embaixada esperando-a abrir. Sem contar que algum rapaz daquela gangue já poderia estar por lá, apenas aguardando a minha chegada. Resolvi ganhar tempo no cybercafé. Fiz novas ligações via Skype para o celular desligado de Melly. Chequei meus e-mails e nada. Olá, vai beber alguma coisa? Perguntou o proprietário, agora meu único conhecido na cidade. Um chocolate quente, por favor. Deitei minha cabeça no balcão, lutando contra a angústia que invadia meu peito. Fiquei algum tempo ali prostrada, contando as dezenas de minutos e aguardando algum tipo de intervenção divina. À beira de um ataque de nervos, captei duas vozes masculinas entabulando uma entusiasmada conversa em inglês. Podia jurar que reconheci uma delas. Desanimada, olhei para trás por cima do ombro e uma inesperada visão fez meus pulmões tremerem de felicidade. Seria possível? Era Sebastian, amigo de Kevin. Ele e um cara conversavam sentados a uma mesa na entrada do cybercafé. O que ele estaria fazendo aqui? De início, achei que era coincidência demais, mas me recordei que Sebastian comentara alguma coisa sobre uma viagem que faria de mochilão por países exóticos. Será que finalmente Deus ouvira minhas preces e o impossível se tornara realidade? Sem hesitar, me aproximei dos dois. Oi. Comecei meio sem graça. Oi. Ele respondeu no mesmo tom, quase sem me olhar. A conversa deles continuava animada. Provavelmente achou que eu era uma garçonete. Desculpe interromper, insisti. Você não se lembra de mim, não é? Ele finalmente parou de falar com um colega. Tornou a me olhar. Só que agora com atenção. E balançou a cabeça.
Eu já te vi. Eu sou a Nina, amiga do Kevin, lembra? Respondi aflita. Você me cumprimentou na semana retrasada, lá na frente do Barnes Noble. É verdade. Tudo bem, Nina? Ele abriu um sorriso simpático e me apresentou ao colega de fisionomia carrancuda. Este é Alec. Olá, soltei satisfeita, mas o colega apenas arqueou uma sobrancelha. O que você está fazendo aqui? Adiantou-se Sebastian. É uma longa história. E você? Férias. Nosso mochilão está terminando. Fecho na Espanha. Tenho parentes lá. Ele realmente havia comentado algo sobre isso. Mas vai dormir hoje em Tunis? Prossegui. Não, vou embora hoje à noite. Só vim conhecer o lugar com meu brother. Soltou e, ao me ver pensativa, adiantou-se. Está mesmo tudo bem com você? Ah, não. Ele não podia ir embora sem me ajudar. Fale, Nina. Minha mãe faleceu, murmurei. Sinto muito. Ele arregalou os olhos e retrucou sem graça. Senti um nó se formar em minha garganta e achei que ia asfixiar. Ainda não havia processado a morte de Stella. Parecia um pesadelo terrível de que logo acordaria, mas o fato de estar ali falando sobre sua morte era a confirmação da minha perda. Contive as lágrimas, respirei fundo e decidi mentir descaradamente. Se lhe contasse tudo por que havia passado naqueles dias, ele certamente ia me achar uma louca e não me ajudaria. Entrei em depressão com a morte da mamãe e resolvi largar tudo por uns dias e viajar pela Europa. Tinha que espairecer, sabe? Enquanto me fitava compadecido, adiantei-me antes que ele resolvesse fazer alguma pergunta mais objetiva. Resolvi cruzar o Mediterrâneo, mas assim que cheguei aqui, fui alvo de uma gangue de marginais. Eles me assaltaram e levaram tudo. Dinheiro, documentos, etc. Já deu parte na nossa embaixada? Ainda não tive tempo. Foi ontem à noite. É melhor agir logo. Eu sei. Vai ser uma burocracia daquelas, suspirou. Você já tem 18 anos? Meneei a cabeça inconformada. Quer uma ajuda? Meu pai tem amigos influentes. Hã? Sério? Meu queixo caiu com a surpreendente oferta. Sim, por favor. Sebastian me lançou um sorriso gentil. Fique tranquila. Vai dar tudo certo. Papai é senador pelo estado de Nova York. Vou ligar para ele agora mesmo. Só um instante. O sinal aqui é péssimo. Disse apressado e saiu por alguns minutos, deixando-me a sós com um amigo de cara amarrada. Na certa, o garoto devia estar aborrecido por eu ter interrompido a conversa dos dois. Tudo resolvido, anunciou sorridente ao retornar. Meu pai vai acionar alguns contatos lá na embaixada, mas deixou sua agenda de telefone no hotel. Está em campanha de reeleição no interior. Você acredita que ele ainda usa agenda de papel nos dias de hoje? Repuxou os lábios em sinal de reprovação. Achei graça. Ele disse que vai solicitar um funcionário em 2 horas e pediu para irmos direto ao meu hotel. Para o seu hotel? Puxa, não queria lhe dar esse trabalho todo e... Que nada! Ele está feliz em ajudar uma compatriota em apuros. Repetiu as palavras do pai, fazendo aspas com os dedos e imitando o tom de voz sóbrio de um senador. Estremeci com a ideia de ter que contar aquela história insana para alguém. Algum problema, Nina? Ele percebeu minha hesitação. Problema algum. Está tudo ótimo. Respondi feliz, mas me enganei redondamente. Não seria um problema, mas milhares deles.